às 14 horas e 47 minutos. E nós vamos realizar as 2 reuniões de alocação de água do açude Truviço de forma remota. Não sei se todos já estão familiarizados com as ferramentas do aplicativo que nós estamos usando, mas nós temos um bonequinho com uma mão levantada ali. Sempre que alguém precisar falar alguma coisa, tá? Pode fazer o uso desse boneco, que eu faço uma pausa e a gente conversa, certo? Tem algumas pausas programadas aqui na apresentação, ao final de cada ponto da nossa pauta, mas caso alguém sinta necessidade aí de se manifestar, pode levantar a mão ou então chamar pelo microfone mesmo, porque às vezes eu estou com a apresentação aberta e não estou vendo a mão levantada, então pode interromper também no microfone se precisar de algo a ser falado. Para iniciar, eu vou fazer uma chamada nominal para que a gente possa, inclusive, testar aí os microfones de vocês. Então, eu vou chamar pela lista que está aqui em ordem alfabética, e aí as pessoas podem só falar o nome e a entidade que representa, tá? E aí a gente já começa a apresentação na sequência. Então, eu vou chamando aqui o senhor Joaquim Santos. Boa tarde a todos e todas. Joaquim Santos, secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Caculé. Muito obrigado. Carla Bacelar. Carla Bacelar Pedreira, representando a Unidade Regional de Caeté aqui, juntamente com o Marcondes, que vai se apresentar, da Embasa. Carla estava mais cedo comigo lá no Poço do Mago, né, Carla? Sim, tinha um monte para ele. Gabriel Romano. Gabriel Romano, presidente coordenador do Sintraf de Caculé, representa a sociedade civil organizada. Muito obrigado, Gabriel. Jean Vitor Teixeira. Jean Inema, escritório regional de Guanambi. Obrigado, Jean. José dos Santos Leal. José dos Santos Leal, atual secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Licínio de Almeida. Muito bem. José Olímpio. José Olímpio Rabelo de Moraes, da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Obrigado. Marcondes Lima Guimarães. Oi, Marcondes, representando a Embasa aqui, gerente de Caculé. Certo, Marcondes. Pessoal, eu vou agora projetar aqui a apresentação e aí eu fico sem visualizar as solicitações aqui. Não sei se vocês conseguirem admitir pessoas que forem chegando, ou então me avisem aí se tem alguém chegando que eu admito aqui, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho que o computador está devagar. Pouquinho. Vocês já estão vendo aí a apresentação? Apareceu aqui? Ainda não. Ainda não.
Na casa de Ivana, tem gente que tá uma... Apareceu? Ok, agora está sim. Ok. Então, vamos lá. Primeira reunião de alocação de água, né? Nós vamos fazer duas. A segunda reunião será na sexta-feira de tarde. A apresentação é dividida em duas etapas. A primeira etapa, nós vamos fazer um balanço das ações realizadas nesse ciclo de 2020 até 2021. E vamos também apresentar as simulações, os cenários, né, para o ciclo 2021-2022. Lembrando que a tomada de decisão quanto à alocação de água, ela será feita na próxima reunião. Então, na reunião de hoje, é a parte mais expositiva. Em alguns momentos, vocês poderão também deixar suas contribuições aí principalmente acerca dos compromissos, né, que foram firmados no ano passado, e também as perspectivas aí para o próximo ciclo. A pauta da reunião, como eu acabei de falar, vamos fazer um balanço dos compromissos e das ações do ciclo 2020-2021, apresentarmos cenários para a tomada de decisão no ciclo 2021-2022 e discutirmos um pouco sobre as ações necessárias para efetivar a alocação de água. Algumas delas, inclusive, têm sido bastante recorrentes, que é a questão da operação da defluência do açude Trovisco, uma discussão sobre uma nova curva cota-área-volume, a ser adotada, e que, na verdade, já foi adotada para as simulações deste ano, o funcionamento da comissão de alocação e as regras para a operação da adutora do Comocochico. E na próxima reunião, nós vamos discutir o papel da comissão de acompanhamento e vamos fazer a redação do termo de alocação de água com os novos compromissos firmados para esse ciclo que a gente vai entrar agora. Muito bem. A situação do açude Trovisco atual, ela está um pouco melhor do que a do ano passado, né? A informação referente ao último dia do mês de abril, né? O último dia que nós temos registro, o açude está com um volume acumulado de 8,32 hectômetros cúbicos, enquanto que ao final no início desse ciclo, nós estávamos com um volume de 7,47. Isso que nós tivemos uma recarga razoável até no mês de outubro para novembro, né? Tivemos algumas chuvas na região e o açude pegou um pouquinho de água, mas não o suficiente para eliminar a situação de estado hidrológico vermelho, o qual impõe várias restrições aí aos usos da água, né? Conforme previsto no marco regulatório. Então, a situação está melhor do que estava há um ano atrás, mas está longe de estarmos em uma condição confortável. Então, vamos ir adiante para a gente discutir, né? Por exemplo, só o microfone aberto. Para que a gente possa discutir aqui as ações, uma comparação entre o que foi previsto, né, dos consumos, os consumos esperados, frente aos consumos observados. E aí a gente pode verificar, na primeira linha aqui, o abastecimento público a partir do reservatório Comocochico,
que no ano passado não houve alocação prevista, né, para esse uso, para essa finalidade, e, no entanto, ao longo do ano, foi feito quase que um compartilhamento, né, da vazão que tinha sido alocada para o reservatório Truvisco, né, a partir do reservatório Truvisco, com o Comocochico. Houve, em alguns meses, esse compartilhamento foi quase que meio a meio, mas em alguns meses houve captação nos dois, né, captações assim, acima do limite que estava previsto no termo de alocação do ano passado. Então, esse é um dos pontos que nós temos que nos debruçar sobre ele nesse próximo ciclo, que é exatamente como que seria essa operação, né, com o pessoal da Embasa aí, para a gente poder definir aí os limites aí de uso para cada finalidade dessa. E quanto aos demais usos, tanto abastecimento público no reservatório das comunidades rurais, nós não tivemos informação dessas retiradas, né? Esse acho que é um assunto que vem sendo discutido aí já nos anos anteriores, e também sobre os usos no entorno do reservatório. Também é informação que a gente não tem sido registrada. Aqui é uma tabelinha com alguns compromissos firmados no ano passado, e aí a gente pode observar em destaque, né, em vermelho, onde estão os pontos críticos aí para o nosso balanço aqui das ações, né? Que seriam os volumes captados para as comunidades, que eu acabei de falar, né, tanto de Caculé quanto de Licínio. Essas informações não têm sido enviadas. E a consolidação das informações do açude Comocochico, que nós precisamos receber para que a gente possa incluir essa disponibilidade, né, também nas nossas simulações. E isso tem sido, até onde eu sei, tem sido um pouco recorrente, essas questões nas reuniões de alocação. E também temos aqui uma questão de um plano para atendimento emergencial às comunidades e produtores rurais desatendidos pela defluência dos reservatórios. Então, diante desse quadro aqui, eu gostaria de saber dos representantes aí que se fazem presentes, se alguém tem alguma informação que possa contribuir acerca dessas ações que ficaram com desempenho aqui vermelho, né, para que a gente possa ajustar ou então readequá-las, né, para esse próximo ciclo. E aí eu dou a palavra a vocês. Edgar. Oi. Marcondes. Sobre a consolidação das informações de Comocochico, nós temos que informar o seguinte: nós temos a batimetria do açude, com um relatório, inclusive ambiental da área, feito por uma empresa especializada, e nós temos um acompanhamento diário do volume retirado e também dos níveis da barragem. E nós temos um protocolo interno dentro da Embasa, conhecimento da diretoria, de operação das duas barragens, que estabelece os limites de captação em cada uma e quais as alterações que a gente deve fazer nessas captações ao longo do ano. E aí a gente vai ver com o núcleo ambiental como faz para a gente transferir essas informações para vocês, se não foram passadas ainda. Muito bem, Marcondes. Então, vocês têm a batimetria, o volume retirado, o monitoramento, né, que vocês têm feito. Isso. Eu peço que sim, por favor, nos envie, porque é uma demanda que a gente está já há algum tempo, né? O Wilde tem cobrado aí um pouco de vocês isso também. Inclusive, e aí a gente pode passar a considerar também esse volume nas simulações de disponibilidade aqui, tá?
Inclusive, nós temos um boletim interno que nós, nesse mesmo boletim, reunimos informações sobre níveis da barragem de Truvisco, de Comacoxico, bem como os volumes captados e tratados de cada um deles e perdas dos nossos sistemas também. É atualizado diariamente isso. Certo. Então, você envia isso, e qualquer coisa a gente faz contato também contigo para mais tarde para a gente receber essas informações. Ok. Muito obrigado. Alguém Vou mais? Carla, vocês recebem essas informações já, né? Já receberam formalmente tanto a batimetria de Comacoxico, como também a gente manda os volumes captados em cada um e o nível de cada um, como é que está, né? Acho que isso não está uma demanda vencida, não. A gente vem cumprindo e está em verdinho, não é isso? Não. Então, Carla, esse aqui é o último boletim. Deixa eu colocar aqui de novo na tela. Esse boletim é o último, ele veio com essa condição aqui. Eu posso confirmar lá com o Wilde, com o Francisco, que elaboram os boletins, mas a situação aqui, ó, tá vendo? O que a gente tem é confirmada a conclusão instrutora. Agora, as informações do açude, pelo menos nesse boletim que vocês têm recebido aí, se vocês observaram, acho que ela apareceu em vermelha mesmo. Mas eu confirmo aqui na próxima reunião, trago a resposta para vocês. Certo? Em relação às outras ações... Edgar, inclusive, desde junho do ano passado, nós temos esse boletim diário formalizado na planilha, então a gente tem um histórico completo, tanto do rebaixamento das barragens, como também da captação, que a gente faz em cada uma delas diariamente. Perfeito. Para falar dessa demanda, porque, né, quem vinha acompanhando, a gente tem a demanda dos sistemas, que aí a gente pediu ampliação da vazão do Truvisco, né? Organizando, que a gente já captava para Licínio de Almeida, e tinha uma captação nova que a gente abastece em Rio do Antônio, e agora abastece Caculé. E agora a gente faz um uso racional, né? A gente tem a possibilidade de captar tanto em Comacoxico como em Truvisco. E aí a gente tem esse uso racional de quem está melhor, a gente capta no momento, né? Tentando preservar ao máximo os dois mananciais. A demanda a gente já colocou para embase, a gente já tem esse pedido novo aí de ampliação, colocando bem claro toda a demanda que é dos sistemas locais daí. São duas captações, uma para Licínio e a outra que auxilia Caculé e Rio do Antônio, né? Mas esse pedido de outorga aí, acho que a Ana mandou o ofício, a gente respondeu, está tudo certo. Você pode ver aí. Só para esclarecer, Carla, só para esclarecer, que eles às vezes não entendem como a gente faz essa permuta, mas internamente a gente elaborou um estudo interno aqui, nosso, e de acordo com os volumes, a nossa retirada, enfim, várias taxas aí que a gente calculou, a gente chegou ao entendimento que a captação em Truvisco e em Comacoxico, ela vai ocorrer para os dois sistemas sempre que houver um volume superior a 25% naquele manancial. A captação em Comacoxico será suspensa definitivamente quando o manancial atingir um volume percentual abaixo de 15%. E aí, abaixo de 15% Comacoxico, todas as captações para calcular o sistema de Rio Antônio serão feitas em Truvisco. Comacoxico acima de 15%, somente para Rio do Antônio, captando em Comacoxico. Então, essa divisão que a gente faz para fazer essas captações. Essa operação aí que você descreveu agora para a gente, por acaso vocês já enviaram isso em algum documento para a Ana? Olha, nós temos um protocolo de operação interna. Agora eu tenho que consultar com os meus superiores se a gente pode estar disponibilizando esse protocolo da forma que foi feito, ou se tem alguma formatação dela para vocês, se preferirem assim. Pois bem, porque também nas conversas aqui com o Hilde, eu me lembro que ele me informou assim da necessidade do registro dessa operação, de como que vai ser, entendeu? A questão do Comacoxico com o Truvisco.
E aí, então, eu peço aqui para vocês já, se puderem, nem que seja por um e-mail mesmo, descrevendo, mas se tiver algo documentado, seria de extrema importância aqui para a gente. Ok. E só para deixar claro, essa operação ocorre dessa forma, porém, pode ocorrer alguns casos, como você vê nessa exposição que você fez aí, de alguma época do ano, tendo essa condição de não poder captar, a gente capta ainda, captou algumas vezes, por conta de problema operacional que teve em uma barragem ou em outra, ou no sistema, enfim, só para ajustar, equilibrar algum problema operacional que teve, mas do contrário, a gente segue o protocolo. Só nessas exceções que a gente faz a captação esporádica quando ocorre algum problema operacional. Muito bem. Seguindo adiante aqui, então, assim, alguns dos compromissos, né, que eu disse que são recorrentes nessas alocações de água do Trovisco, é a questão dos volumes captados pelas prefeituras de Licínio e de Caculé. Não sei se tem os representantes aí poderiam se manifestar, porque essa informação também ela não tem chegado. A gente também está sem informação em relação ao requerimento de outorga para sistemas de abastecimento operados pelas prefeituras. Também Ô, Edgar. Oi. Ô, Edgar, só para não passar por essa discussão aqui, é que alguns compromissos que foram assumidos no ano passado lá, quanto à questão do abastecimento ou, de uma certa forma, um atendimento emergencial dos produtores ribeirinhos, ou até mesmo da população rural de Caculé, não foi tomada nenhuma no caso, quer dizer, o pessoal da zona rural, os ribeirinhos, ficaram totalmente desassistidos, muitos que, se bem quiseram, teve que fazer investimentos em banco para poder abrir portos artesianos, abrir poços Amazonas dentro do rio, porque o rio não... Para você encontrar água hoje dentro do rio, no entorno, entre Caculé e o Trovisco, com profundidade de 3, 4 metros de fundura agora, quer dizer, essa água vai acabar, no ano que vem, a situação vai estar muito pior para os ribeirinhos, né, produtores rurais. Eu estou falando porque no ano passado falaram que ia tomar algum tipo de providência, ia sentar para conversar sobre o assunto, certo? Houve uma mudança de gestão aí no caso. A gente está torcendo aí agora que a nova gestão aí de Caculé olhe mais para esses ribeirinhos, porque no final da gestão passada não foi olhada e a gente está passando muita dificuldade. Eu, por ser representante de agricultores familiares, eu fico muito preocupado com isso, porque a conversa é muito bonita quando ela relação ao abastecimento urbano, no caso, né, de tanto Licínio como Caculé, Guajeru e Rio do Antônio. Mas a população rural que dependia, certo, do abastecimento via rio para a sua produção está totalmente desassistida. Outra coisa também que eu estava olhando aqui foi o seguinte, que o pessoal ia tomar algumas providências com relação ao uso do entorno do Trovisco, ao uso do entorno do Comocostigo, de pessoas que não usam isso para sobreviver, e sim como área de lazer. Então, eu estou muito preocupado porque essas pessoas que estão usando água do entorno do Trovisco e do entorno do Comocostigo não usam para sobreviver e não foi tomada nenhuma providência. No ano passado, eu coloquei isso na reunião, que eu tinha essa preocupação, e o pessoal fizeram vista grossa. Então, eu fico muito preocupado. Eu acho que deveria tomar, o pessoal ir a mais, certo? Porque quando a pessoa depende de uma coisa da água para sobreviver, é uma coisa. Agora, depender para lazer e ainda por cima o pessoal fazer vista grossa é outra, certo? Eu queria colocar isso para vocês logo agora, porque poderia passar a reunião batido, certo? Tudo bem. Muito bom, Gabriel. Se tiver o pessoal da prefeitura aí que possa comentar. Só boa tarde. Primeiro, assim, eu agradecer pelo convite de estar participando. Eu estou mais para ouvir em relação à reunião de hoje. Faço parte da nova gestão e estou mais mesmo para inteirar sobre a problemática e também as soluções a serem tomadas em relação a tudo isso que o Romano já colocou, né? Tivemos uma reunião até ontem para se tratar dessa questão do abastecimento rural
mas não tenho assim dados e algumas informações que pudesse estar contribuindo mais nesse sentido. Então, humildemente, eu venho dizer aqui que estou mais para entender o processo. Romano, que já vem aí da outra gestão, já participava das outras reuniões, né, Romano? De repente, você está mais atualizado quanto a isso. Mas estou aqui à disposição. Edgar, Oi. boa tarde. Então, eu quero também agradecer pela oportunidade e lembrar isso que Romano falou agora. No ano passado, como era fim de mandato dos prefeitos, a gente acordou o seguinte, que ia cuidar da parte emergencial, mas essa parte estrutural seria trabalhada a partir desse ano, inclusive de um projeto de abastecimento dessas comunidades rurais, que não é só de Caculé e Rio do Antônio, mas também de Licínio, porque a barragem, como ela está com volume baixo, então a água fica lá embaixo, as comunidades acima, também muitos não têm água. Tem umas mais próximas lá que tem água encanada, que é ali a região do Truvisco, mas cá em cima, no Chafariz mesmo, não tem água encanada. Então, foi combinado, foi isso, que ia trabalhar essa parte emergencial no ano passado, como voltando a repetir, como era fim de governo, e depois tentar elaborar um projeto para distribuir água para essas comunidades. E aí a ANA se encarregou de contribuir nesse sentido. E esse ano, nós já estamos em maio, não foi feita nenhuma discussão, pelo menos que eu saiba, entre os municípios de Caculé, Licínio e Rio do Antônio, mas eu acredito que é a oportunidade da gente rever isso. Por quê? Porque Romano lembrou muito bem, é preocupação da sede do município e, às vezes, dos povoados. Mas os ribeirinhos, tanto abaixo da barragem como acima da barragem, eles também sentem a mesma dificuldade do pessoal da cidade. Então, eu acredito que é oportuno agora a gente ver essa discussão mais estruturante, porque a emergencial, pelo menos para o ano passado, já passou, as pessoas tiveram a dificuldade, mas o ano passado já se foi. Tem que preocupar com esse ano, porque a seca está entrando agora, o período de estiagem mais longo é a partir de agora, e também pensar nesse projeto maior, que é a distribuição de água para as comunidades rurais, porque o rio, com 2 meses de estiagem, ele corta, inclusive o mês de dezembro e janeiro, ele secou. Depois veio, a partir de abril, que ele voltou a correr a água de novo aqui. Inclusive, eu moro perto do rio, no fundo de casa aqui. Então, mês de dezembro, o final de dezembro, janeiro e parte de fevereiro, o rio estava seco, aqui no fundo de casa. Que nós já estamos próximos, não tão próximos, mas bem mais próximos do que o município de Caculé e Rio do Antônio, da nascente. Então, esse rio nosso, ele não é um rio perene mais o ano todo. Ele é um rio que ele tem um período de perenidade durante o período chuvoso. Inclusive, a água já está pouca no rio, aqui no fundo de casa. Então, acho que é interessante essa discussão emergencial, mas discussão também estrutural. Com relação à questão do abuso em torno do açude, foi discutido também, mas não foi tomada a devida providência. Pelo menos no açude do Truvisco. Do Comocostico, eu não sei, mas o Romano está afirmando aí. Eu acredito que aconteceu a mesma coisa. Muito bem, José, obrigado. José, pode ligar. Só uma palavrinha, só uma partezinha para José aí. Sim. Viu, Zé? Talvez aí no município de Licínio de Almeida foi tomada alguma providência emergencial aí para vocês, certo? Aqui em Caculé não foi tomada nenhuma na época, certo?
o que eu falo com relação a isso, porque na época foi fechado o Truvisco, certo? E ficaram de fato ter uma fiscalização dos abusos do entorno, tanto do Truvisco como do Comal Chico. E aí agora você penalizou a quem dependia da água para sobreviver, e agora o pessoal não está tendo fiscalização nenhuma em cima do pessoal que não depende dela para sobreviver, que depende dela para quê? Para molhar jardim, fazer piscina, fazer campo de futebol. Quer dizer, eu acho assim que a gente teria que tomar cuidado, assim, se estamos no período crítico de falta de escassez de água, as providências têm que ser tomadas de maneira geral, não só com paliativa com relação a um lado e o outro lado não, certo? Então eu falo assim que no município de Caculé não foi tomada nenhuma. Só para você ter ideia, de quando do ano passado para cá, da última reunião para cá, o rio no entorno entre Truvisco e Caculé não correu uma gota d'água. Uma gota d'água ela não correu. Por isso que eu estou falando. No ano passado nós tínhamos poços dentro do rio, alguns poços dentro do rio, areia molhada. Esse ano não, os poços secaram tudo, certo? Hoje, para você encontrar água dentro do rio hoje, você tem que cavar 3, 4 metros de fundura, quer dizer, muitos abriram poços no Amazonas, muitos proprietários ribeirinhos abriram poços artesianos, fizeram investimento para fazer poço artesiano. Isso com entre Caculé e o Truvisco. E abaixo de Caculé, o pessoal ali do Amargoso, das Tapagens, certo? Do Peripiri, aquela região que tinha uma captação de água de dentro do rio, esse pessoal fica totalmente desassistido, tem que ficar ou comprando água ou mendigando. No ano passado, isso eu estou falando na seca do ano passado, viu, pessoal? Nada contra a gestão atual, para não estar confundindo as coisas. A gestão atual está entrando aí agora, talvez não pegou o período crítico ainda, certo? Mas no ano passado, no período crítico, o pessoal lá ficou totalmente assistido, teve que ficar mendigando atrás de caminhão d'água na prefeitura ou comprando um caminhão de pipa por R$150 de água, R$120 de água. Então, eu fico muito preocupado, e isso são pessoas que tinham o costume de usar a água do rio, compreendendo? Para a sobrevivência. Não é por causa de boniteza, é para sobreviver, certo? Eu friso mais uma vez para você, eu como representante da agricultura familiar, certo? Sou ribeirinho, moro na beira do rio, minha casa fica a 100 metros do rio, eu vou lhe falar uma coisa aqui, e conheço muita gente, muitas comunidades, pessoal passando muita necessidade. Teve de desfazer dos seus animais, das suas criações, desfazer de plantações, por quê? Justamente por causa disso. Então, eu fico muito preocupado, porque a gente olha um lado, certo? Olha um lado para a gente tentar resolver um lado e esquecer do outro, porque, na verdade, a outra parte foi esquecida, certo? Tanto a parte de fiscalização no entorno do Truvisco e no entorno do Comal Chico, como também de um período de atendimento emergencial desse pessoal que ficou desassistido. Falou? Ô Romano e Joaquim aí, eu acredito que o município de Caculé já reúne as condições, eu acredito que sim, que reúne as condições para decretar uma situação de emergência hídrica, né? Tem que verificar isso aí, porque fazendo isso, de repente, consegue apoio, consegue uma facilidade, e como a Defesa Civil, para estar fazendo essa articulação e melhorando, né, o abastecimento, o atendimento dessas comunidades. Se reunir as condições, isso seria interessante. Já entramos com o processo, estamos aguardando para decretar essa questão da situação de emergência. Só estamos no aguardo. Já fizemos todo o encaminhamento, todo o processo já. Alguém mais? Acredito que essa discussão Não, agora... Só mais uma contribuição. Acredito que a gente precisa ver o seguinte, o que é possível fazer com relação a esse projeto mais estruturante. Porque o emergencial tem que cuidar mesmo, não tem jeito. As prefeituras têm que buscar as alternativas possíveis para atender essa parte emergencial. Mas o que a gente precisa buscar é a parte estruturante, porque vai acontecer sempre. A barragem não tem pego um volume de água suficiente para estar fazendo aquela descarga que fazia antigamente. Você vê, do ano passado para cá, que não soltou mais, mas a recuperação dela foi pouca com relação ao que a gente imaginava. Então, significa que a barragem não tem mais porte para estar fazendo descarga para abastecer essas comunidades. Por vários fatores. Um dos fatores é a questão
o assoreamento do rio, a areia seca, entendeu? E a distância. E, do outro lado, é o volume de água que tem. Então, a alternativa estruturante é canalizar a água. Não tem outra saída, porque por via pelo rio não é possível mais. Não tem como. Enquanto a barragem não tiver um volume, pelo menos, de 50% a 60% da sua capacidade, eu não vejo isso viável. Agora, que o pessoal pode ficar também sem acesso à água também não é justo, porque a barragem foi construída para isso. Agora, a forma que foi feito até agora, principalmente para as comunidades rurais, não foi a suficiente para atender à necessidade deles. Foi feito o atendimento ao setor urbano, igual o Licínio, o Tauap, e também os municípios de Rio do Antônio, de Guajeru, do próprio Caculé, a zona urbana. Mas, igual Vaza Grande, foi levado também água, mas as comunidades, principalmente os ribeirinhos, esses que estão mais sofrendo. Então, eu acredito que a gente precisa buscar isso, e o momento é agora, mas também, se a gente reunir agora e passar um ano para tornar a reunir, aí as coisas vão tornar a esquecer, porque as outras demandas emergencial, ela vai surgindo e vai cuidando da parte emergencial, mas da parte estruturante a gente acaba deixando de lado. É só esse lembrete aí para a gente não perder de vista essa necessidade de estar discutindo esses projetos para levar água para essas comunidades rurais que margeiam o rio, tanto acima como abaixo da barragem. Só trazendo mais uma informação aqui, no início foi falado que hoje, esse ano, a gente está numa situação um pouco melhor do que a do ano passado, nessa mesma época. Porém, a gente tem que lembrar disso, identificar esse ponto. Nós temos aí na barragem de Turbice praticamente o mesmo percentual. Esse ano um pouquinho maior, está com 15 e pouco, 15%. O ano passado estava com 14,2%. Porém, nós estávamos nessa época lá no Mogoxico com um volume percentual de 25%. Esse ano, né, agora, a gente já só está com 19%. Então, a gente tem um volume bem menor do que o ano passado em Mogoxico. O Mogoxico não pegou praticamente água esse ano. Então, a gente vai depender da captação em Turvisco mais cedo esse ano. Então, daqui a uns dias, a gente vai fazer a projeção, mas daqui a uns dias já deve entrar toda a captação lá em Turvisco. Perspectivas para o próximo ano. Só mais um aqui. Ô, Marcondes, só para falar assim, mas a minha maior reclamação, Marcondes, é com relação ao uso discriminado, quer dizer, a situação do Turvisco poderia estar muito melhor do que está hoje se não houvesse uso discriminado de água em torno dele, como também no Comacoxi, que é muito pior. Eu acho assim, todas as autoridades sabem do pessoal que compraram lotes na beira das barragens, estão construindo mansões, fazendo áreas de lazer, e ninguém toma nenhuma providência, todo mundo fazendo vista grossa. Agora, por que eu não sei? Porque todo mundo sabe. Minha maior reclamação é essa aqui, quer dizer, penalizou os ribeirinhos porque não pôs soltar água para o rio, tudo bem. Agora eu pergunto, a situação do Turvisco hoje e a situação do Comacoxi poderia estar muito melhor, porque eu falo com toda certeza para vocês, que a água que é captada para o consumo humano das cidades de Licínio de Almeida, Caculé, Rio do Antônio e Guajeru, se for botar na conta mesmo, o uso discriminado lá é muito maior do que esse uso que vocês usam aí. E aí agora pronto, o pessoal faz vista grossa e não olham. Então, a minha chateação maior é essa aí, porque se fosse para produtores rurais, a pessoa que estivesse dependendo para sobreviver, é uma coisa. Mas lá não é nem para produtores rurais, nem para produtores nem de pequeno, nem de médio, nem de grande porte. É a maioria para o uso só de lazer. E aí agora eu estou falando assim, eu só quero ver se vai passar mais um ano, e na reunião no que vem, se Deus nos permitir, eu vou estar falando a mesma coisa para vocês, certo? O pessoal lá, em vez de ter lá 50 lotes, vai ter 100. Porque o pessoal está comprando, o pessoal, cada ano que passa, está sendo mais retalhado ainda aqueles lotes lá próximo tanto o Turvisco como o Comacoxi. Quer dizer, cada vez mais o pessoal loteando e aumentando suas áreas de lazer. Então, o que eu estou falando, né? Se não tomar nenhuma providência, quer dizer, a situação não vai largar de ser crítica nunca. Por quê? Certo? É isso que minha maior chateação é essa.
Agora, da caixa que eu tenho, a gente olha aquele tanque velho que era para puxar, para deitar dentro da telha, que ele puxava até lá embaixo. Aquele tanque velho que era para arrastar lá para baixo, fazer aquela telha, aquele quintal, nossa, até lá embaixo, não podia matar ele. Bom, pessoal, vou voltar a compartilhar aqui a apresentação. Nós já temos aí claramente a necessidade de construirmos um acordo aí para os compromissos do próximo ano, tendo em vista que a situação parece estar pior que a do ano passado, né? Então, esse slide aqui nós já discutimos, né? Requerimento do abastecimento do sistema de abastecimento, o atendimento às comunidades rurais, que é muito importante. Nós vamos procurar firmar algum compromisso novamente para esse ciclo 2021-2022, considerando agora que as prefeituras estão com nova gestão. Então, a gente pode pactuar aí algo nesse sentido de fortalecer esse abastecimento das comunidades, como é que vai ser feito. E aqui eu trago uma discussão sobre a curva cota área volume, que desde 2017 já foi feita uma nova batimetria, né, no açude, pela ANA, e recentemente, né, na verdade no início desse ano, nós fizemos uma terceira batimetria por meio de sensoriamento remoto, com imagens de satélite. E aqui nessa figura eu trago as 3 curvas que nós temos para o reservatório Truvisco. A curva preta é a curva que está sendo utilizada atualmente. Ela nos deu um volume total de 38,95. É a curva do projeto. Não é isso? Em 2017 foi feita uma nova batimetria e os resultados apontaram, diferente do que se esperava, apontaram um aumento na capacidade de reservação do Truvisco. E aí nós ficamos com uma certa dúvida, né, em relação a essa curva, porque não era o resultado que se esperava. Né? Com o passar dos anos, acontece o assoreamento no açude e a tendência é que sempre a capacidade de acumulação vai diminuindo. Então, esse resultado de 2017, de 45,4, eles nos surpreendeu. E aí, no início desse ano, agora, nós fizemos uma nova estimativa por um método de sensoramento remoto, que tem as suas limitações também, mas, por coincidência, também apontou um valor acima do valor do projeto. O valor encontrado no início desse ano, tem uma nota técnica que a gente elaborou aqui, esse volume ele é de 42,18, então apontou uma tendência, realmente uma tendência de um volume, uma capacidade de armazenamento maior do que o que está projetado. E isso nos traz, de certa forma, algum conforto, né? Porque para a cota, para determinada a cota atual, por exemplo, se nós estivéssemos adotando nas simulações deste ano a curva que está vigente, nós teríamos uma disponibilidade ainda menor. Então, nós optamos para as simulações deste ano, então, a partir de agora, nós vamos adotar a curva de 2017. Por que a curva de 2017? Porque ela foi feita, um levantamento, de certa forma, recente, né? Tem apenas 4 anos, e foi feito pelo método tradicional de topobatimetria. Enquanto que o outro levantamento que nós fizemos no início desse ano, ele tem algumas limitações, principalmente quanto à presença de macrófitas nos reservatórios, que podem influenciar um pouco esse resultado. E aí nós optamos, então, já que parece que realmente existe uma tendência aí
de que a capacidade de armazenamento seja maior do que estava no projeto, nós optamos, né, pela utilização da curva de 2017 nas simulações deste ano, de forma que, diante das condições, né, que são previstas no marco regulatório, nós estamos no estado hidrológico vermelho e as restrições de uso, elas estão colocadas lá pelas normas do marco regulatório, certo? Então, as vazões para abastecimento, elas são garantidas, né? Abastecimento público de Licínio e de Caculé, e abastecimento público pelo Rio Antônio e Guajeru, elas são garantidas com 100%, né? À luz da nossa legislação, e não só do marco regulatório. Porém, os usos, né, os usos para perenização e os usos no entorno e outros usos ajusantes, eles são restringidos em, no máximo, 25% da capacidade total. Então, com essa curva que nós adotamos neste ano, o volume disponível ele fica um pouco mais alto do que se nós estivéssemos adotando a curva do projeto. E com isso a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade na simulação dos cenários. Embora, já posso adiantar aqui, eu apresento aqui para vocês o primeiro cenário, nós simulamos basicamente o mesmo cenário do ano passado. Ano passado, esse cenário com pulsos, né, aquelas descargas por pulsos nos meses, era mês de, se eu não me engano, foi agosto e setembro. E esse ano nós simulamos essa descarga em julho e setembro, certo? Então, nós temos aqui abastecimento público de Licínio, de Almeida e Caculé garantidos com 100%, os demais usos no entorno do Trovisco com 25%, que daria 1 litro por segundo apenas. O abastecimento público do Rio do Antônio e Guajeru seria 75% da vazão, e os demais usos outorgáveis a jusante e a perenização do trecho dos rios, ela se daria apenas pela descarga de pulsos de 228 litros por segundo, para a gente não extrapolar o limite do marco regulatório. Então, seriam 2 meses, que seriam os meses de julho e de setembro, com a descarga de 228 litros por segundo, né? Isso nos dá uma vazão média no global, né, de 64 litros por segundo, exceto nos meses de julho e de setembro, que além desses 64, nós temos esses pulsos de 228. Esse é o cenário 1, ou seja, considerou a adutora para Licínio de Almeida com 9 litros por segundo, a adutora para Caculé 26 litros por segundo, os usos diversos no abastecimento, para o abastecimento público de Caculé e Licínio, 5 litros por segundo, e a adutora para Rio do Antônio 23 litros. Somando isso, dá 63, tá? Esse é o cenário 1 que nós simulamos. O cenário 2, ele é basicamente o mesmo cenário do 1, porém não prevê os pulsos nos meses de julho e de setembro, certo? Ou seja, seria a defluência 0. E aí nós fizemos as simulações, jogamos lá nas as curvas, e o resultado é exatamente esse aqui que eu trago para vocês. O cenário 1, ou seja, a diferença de um cenário para o outro é basicamente a ocorrência ou não dos pulsos, certo? O cenário 2 é o mesmo cenário do ano passado, né? Não houve descarga, confere? Então, no cenário 1, considerando os pulsos, nós chegaremos em abril do próximo ano com um volume acumulado de 2,48 hectômetros cúbicos, caso não haja recarga, né? Que é essa curva preta aqui.
A curva preta de baixo é o cenário 1, considerando as simulações, considerando um pulso de 228 litros por segundo nos meses de julho e de setembro. O cenário 2 é a curva branca, ou seja, chegaríamos em abril do próximo ano com um volume acumulado de 3,43 hectômetros cúbicos, certo? Considerando que não haja recarga. Uma coisa que vale a pena anotar aqui é que com a utilização da nova curva cota área-volume, que é aquela de 2017, a cota aqui o volume acumulado do volume morto, ele ficou mais baixo um pouco, certo? Então, nós estamos com essa mesma simulação. Se a gente estivesse utilizando outra curva cota área-volume, provavelmente nós chegaríamos já no volume morto no próximo ano. E com a adoção dessa nova curva, nós temos aí uma sobrevida que nos permite negociar dentro dessa margem limitada aqui, ou seja, nós temos a opção de ter o pulso ou não ter o pulso. Esse é basicamente o que diferencia esses dois cenários. E aí eu posso deixar aqui agora um momento para a gente discutir esses valores, embora a nossa margem aqui ela é mínima, né, para que a gente possa, se alguém desejar que simule algum outro cenário, nós podemos simular, mas a situação é tão crítica que dificilmente nós vamos ter espaço ali para alguma coisa melhor do que o que já está previsto. Por favor, a Carla, com a palavra. O que eu tenho para falar não muda muito assim a simulação do cenário, né? Porque a gente vai continuar mais ou menos com 63 litros por segundo, né, para o abastecimento. Mas só corrigir, porque Caculé, ele teve ensino simulado junto com o ensino de Almeida. A gente já formalizou um pouco do que é o sistema, só para vocês entenderem melhor, porque o ensino de Almeida ele tem uma captação junto com o TAUAP. E, normalmente, a gente usa 10 litros por segundo, por mês, né? Nesse cálculo, como a Ana calcula, pensando em 24 horas por dia. E já a outra captação, né, vai utilizar os outros 53 em média, porque às vezes um pouco mais, um pouco menos, né, claro. Já é Rio do Antônio, Guajeru e Caculé juntos, só para corrigir, né? Tá. E outra coisa que eu não posso deixar de observar, né, é a restrição. Isso não vai acontecer, porque, como eu disse, né, a gente pega Rio do Antônio e Caculé, não é bem junto, porque vão para etas diferentes, né, como já tem, a gente já explicou bem direitinho isso aí em nota técnica, acredito, mas a gente pega para abastecimento humano na mesma captação. Então, a gente queria dizer assim que botou uma restrição de 75% para Rio do Antônio e Rio do Antônio e Guajeru e Caculé 100%. Mas só observar essa restrição aí do cenário, mas no fundo, a gente pega para captação dessa forma, né? Licínio e Tauap e numa outra captação, Rio do Antônio, Caculé e Guajeru. E qualquer coisa, Marcondes pode completar aí, qualquer coisa aí. Então, só para tirar dúvida aqui, então, Carla, Licínio, Cauap é 10 litros por segundo. Na verdade, é a média, né? Se você mesmo vê no boletim que você apresentou aí, você apresentou, acho que com 9, pouco, não foi? Isso, Deixa eu abrir o boletim. Tá vendo? E aí, Caculé, Rio do Antônio e Guajeru estão juntos. Uma outra captação que vão para 2 etas. E quem sabe tudo disso aí está aí, que é Marcondes, né? Como ele está com a mão levantada, eu vou até deixar para ele falar. Tá. Pode falar, Marcondes. Mas eu acho que é isso aí. Se ele não falar, eu acho que ele ia falar perto disso. Marcondes? Oi, assim, estava fechando meu microfone aqui. Estou ouvindo? Agora sim. Sim.
Sim, sim. Eu ia dizer justamente isso. Se a gente for considerar o volume que a gente deve captar para Rio do Antônio, Caculé, o sistema integrado de Rio do Antônio, que é Rio do Antônio, Guajaru e Bitira, e para Caculé, a gente teria que ter uma vazão de litro por segundo, no mínimo de 58 litros por segundo, somada a todas. Então, eu acredito que para Caculé está 26 litros, está uma vazão irrisória aí. Ainda mais considerando que a gente vai praticamente descartar a captação de água agora em Comocochico. Então, a gente tem que ampliar esse outorga aí de Trovisco um pouquinho a mais, tendo em vista que Comocochico já está praticamente exausto. Sobre a simulação dessa descarga de pulso, eu acredito que não surtiria tanto efeito para os ribeirinhos, até porque, pelos condicionantes que Romano já expôs aí, em relação a, inclusive, a muitos postos aí que tem ao longo do leito do rio, só ia encher esses postos ali no primeiro trecho, não ia atender todo mundo no trecho que realmente precisava. E quando a gente faz a descarga aí, a gente tem um rebaixamento muito acelerado da barragem, justamente num período bem crítico, né? E aí, a gente rebaixando essa barragem assim, dessa forma tão rápida, a gente tem uma perda de qualidade da água muito grande. Inclusive, essa semana a gente teve um caso lá na barragem de uma mortandade de peixe lá, muito grande. Então, medindo a oxigenação da água lá, os níveis de oxigênio, a gente percebeu que em vários pontos está zerado já. Alguns pontos têm um quantitativo um pouco maior, um percentual um pouco maior, mas a gente percebe que quanto mais vai se rebaixando a água do lago, mais turbidez aumenta, a cor aumenta, o nível de oxigênio diminui muito. Então, além de ficar muito difícil de tratar, pode ocorrer aí uma mortandade de peixe também. Enfim, eu acredito que nesse momento, da minha visão, né, que eu tenho sobre o conhecimento do manancial lá, eu acredito que se a gente, qualquer defluência que a gente fizer dessa água lá, mesmo que a evaporação vai secar também se a gente não fizer isso, mas se a gente fazer isso e contribuir mais ainda, a gente acelera o processo aí de desgaste, né? Entendi. Alguém mais com a palavra? Seu José dos Santos, o microfone está fechado, acho. Está aberto agora? Está me ouvindo? Agora sim. Então, acho que Marconi expressou muito bem. A realidade é que a barragem ela não tem suporte, nesse momento, para fazer descarga de fundo. Isso aí tem que ter muita clareza. Porque não vai resolver o problema. Porque você, como diz o ditado popular, desvestir um santo para vestir outro, não é bom, mas menos mal. Mas você vai desvestir um e não vai vestir o outro, porque não vai atingir o objetivo. Então, e outra coisa, é que se a gente continuar com essa meta, nunca vai buscar uma alternativa definitiva para essas famílias, que é canalizar a água para eles. Como o pessoal da zona urbana tem direito, o pessoal da zona rural também precisa ter. Mas aí eles precisam também se mobilizar, eles precisam participar, mas com essa ideia de não descarga de fundo, mas sim canalizar a água. Porque essa discussão, desde quando construiu a barragem, que o pessoal, inclusive naquela época, inclusive Brumado também era abastecido por esse mesmo manancial. E aí a discussão que tinha nas reuniões das comissões era que nós de Licínio era contra eles ter água. Nós sempre falou com eles. Nós era contra a forma que eles defendiam que a água fosse até eles. Nós sempre fomos a favor que a barragem não é só para Licínio, a barragem é para esses municípios. Agora, a barragem foi feita para barrar a água quando o rio tem bastante água e distribuir ela no período que falta. E distribuir não pelo rio, distribuir pelo cano, porque a realidade é que cada ano nós estamos um índice pluviométrico menor. Então, significa que esses anos todos que foi dando essa descarga de fundo, foi levando a barragem a um colapso. Por quê? Porque todo ano a água que saía era bem mais do que a que entrava. E significa o quê? Que não resolvia o problema do povo.
Então, acho que a discussão agora tem que ser o seguinte: o que a gente pode contribuir para que essas famílias ribeirinhas, tanto do município de Licínio como do município de Caculé e Rio do Antônio, tenham acesso a essa água? Não da forma que era antes, porque o rio não está perene mais. A gente tem que ter essa clareza. Então, significa que se a gente for ficar, cada vez que tem uma dificuldade, a gente buscar um remédio alternativo, então a gente nunca vai resolver o problema. Então, o problema tem que ir na causa. Qual é a causa? A causa é que a água é pouca. E a água, sendo pouca, ela tem que ser bem distribuída. Ela não pode ter desperdício. Então, significa que o objetivo principal é o quê? É que essas famílias tenham água, mas de forma correta, de forma que o desperdício seja o mínimo possível. O pessoal da Embasa aí pode me corrigir se eu estiver equivocado, não sei se foi em 2018, foi feita uma descarga de 2 milhões de metros cúbicos, parece que chegou a 300 e poucos mil lá em Rio do Antônio. 1 milhão e 700 acabou dentro do rio. Então, significa que a gente já tem consciência que essa forma não resolve o problema dos ribeirinhos. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, a gente precisa descartar essa possibilidade e trabalhar nessa possibilidade, que é a possibilidade que eu falei, que no ano passado foi justificado como era um ano eleitoral, era ano de eleição, e os prefeitos iam ser renovados, alguns poderiam ser reeleitos ou não, mas tinha condições de concorrer à reeleição, mas o de Caculé mesmo não poderia ser reeleito, porque já era o segundo mandato, que isso ficava para esse ano. Mas essa discussão que nós fizemos no ano passado e adotamos essa decisão, foi o que segurou isso, porque se tivesse no ano passado, no período eleitoral, que o eleitor é exigente, os políticos ficam mais sensíveis, tivesse atendido a necessidade do povo da forma que eles gostariam, ela estava seca hoje. Então, graças a essa decisão que nós tomamos, que eu vou dizer que não foi fácil, porque a gente sabe que os que estão abaixo precisam também da água, mas foi uma forma que a gente encontramos de ver o volume que a barragem tem hoje. Senão, nós estávamos com ela hoje numa situação muito mais crítica. E graças a essa decisão que nós tomamos, é que ela deu uma recuperada esse ano. Então, no meu ponto de vista, eu concordo com isso que o Marcondes falou. A solução não é descarga de fundo. A solução é a gente buscar alternativa para essas famílias, mas manter a barragem nessas condições. Porque aquele projeto que era de perenizar o rio, eu entendo, desde que o rio tivesse perene. Mas no início da minha fala, eu argumentei que o rio aqui, para nós, se tiver 2 meses de estiagem, no período chuvoso, inclusive esse ano, dezembro e janeiro, final de dezembro até fevereiro, ele estava seco. Então, significa que o rio não é perene. Então, a barragem não tem condições de perenizar daí para baixo, porque o rio não está perene para estar abastecendo aquela água que está saindo. Então, a água que precisa sair é canalizada. Do outro lado, a preocupação de Romano também é pertinente, que a água que está sendo utilizada em torno da barragem para ações que não é o principal, entendeu? Inclusive baseado na lei, que o principal objetivo é abastecimento humano, animal e depois produtivo, então a gente precisa também corrigir essa outra parte. Mas não pela a forma de justificar um erro com o outro. Não, porque está tirando lá em cima, em torno da barragem, nós vamos soltar para atender os de lá. Aí que a barragem seca de vez e a gente vai ter muito mais dificuldade. Então, eu entendo que a gente precisa ter, nesse momento, muita racionalidade e muita inteligência para entender que nós não estamos num período de conforto de água.
E, para vocês terem ideia, eu acredito que vocês estão acompanhando, não é só aqui no Rio Grande do Sul, eu estava vendo, vários barramentos com baixíssimo volume de água. Então, significa o quê? Que a gente precisa estar entendendo essas coisas. Eu entendo da preocupação de todo o pessoal lá embaixo, mas, mais uma vez, eu vou repetir. O pessoal de Rio do Antônio, de Caculé, precisa trabalhar nesse sentido. Nós precisamos também de água encanada nas nossas comunidades. É isso que a gente precisa trabalhar com eles. E aí eu conto com o apoio de Romano e também de Joaquim, que está nessa gestão nova, para a gente fazer esse discurso, não que eles não tenham direito à água, que não merecem, mas que eles têm, mas inclusive de forma como muita cidade tem. Que eu também sou da zona rural e entendo que os moradores da zona rural precisam ter o mesmo direito e o mesmo interesse dos governantes como tem os da cidade. Era isso. Zé, diga só mais uma partezinha aqui. Viu, Zé? Eu discordo de você em parte, viu? Porque quando soltou aqueles 1.800.000 a 2 milhões de metros cúbicos de água para Rio do Antônio, resolveu muito a questão dos ribeirinhos, certo? A gente não vai falar que não resolveu, não, que resolveu muito, que mora, não só morava, a água não só foi para Rio do Antônio, não. Foi para as comunidades ribeirinhas até Rio do Antônio, e resolveu em parte, sim. Eu vou só lhe falar uma coisa aqui, ó. A barragem depois que foi feita, na construção da barragem, foi feita para sim perenizar o rio, mas perenizar o rio abaixo da barragem, porque acima não tem como perenizar. Mas da barragem do Truvisco até o Rio do Antônio era para perenizar, sim o rio. Hoje, se você ver minha posição hoje não é de abertura de água, certo? Mas no ano passado era, que foi um erro do ano passado não ter soltado aquela água, porque no mês, pelo que o Rio passou para a gente, soltando a água ou não, em dezembro, se ela não fosse reposta, estaria no mesmo nível, estaria no mesmo custo de água, certo? Então, esse ano não, esse ano eu vou lhe falar uma coisa, a situação está mais grave, a questão por não ter tido aquela soltura do ano passado, entendendo? Em parte eu concordo com você, mas que a barragem só pode ser perenizada da barragem para baixo, não tem como perenizar para cima, porque a água você não tem como a água subir. Mas se a barragem do Truvisco para baixo, ela foi feita para perenizar o rio, sim. Foi feita para ter uma vazão ecológica, certo? Que era para ter tido no ano passado. Esse ano, se vocês me falar esse ano, eu sou contra, porque o rio já está morto. O Rio do Antônio está morto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou falar de criação que morreu, de peixe que morreu, de árvores que estão morrendo na beira no leito do rio. Tem árvore nativa morrendo no leito do rio, secando por não ter água. Então, vou lhe falar uma coisa aqui, essa vazão do ano passado, se tivesse dado, certo que vocês foram contra, vocês foram contra. Eu era a favor da estrutura do ano passado. Esse ano eu já não sou mais, porque ele já está morto. No ano passado, ele tinha um pouco de sobrevivência ainda. E se soltasse água no ano passado, a curva dele, não é para dizer que ele ia estar na situação melhor o Truvisco esse ano, não. Porque, pela estimativa que o Wildes passou para a gente, ia estar no mesmo nível. No mesmo nível. Então, hoje não. Se você soltar essa água hoje, eu sei que não vai resolver o problema, por quê? Porque ele já está cheio de poços Amazonas dentro do rio. Muita gente botou máquina no rio e abriu buracos no rio, quer dizer, buraco, e muitos abriram poços Amazonas. Se você contar aí, eu conheço mais de 50 poços Amazonas dentro do rio, aí, porque eu conheço o rio. Agora o rio está seco. Agora, no ano passado, eu era favorável à abertura, porque tinha condições de soltar. Não é porque ia esvaziar o Truvisco, não, porque pelas estimativas que o Wilson apresentou para a gente no ano passado, ele no mês de dezembro, no final de dezembro, ia estar com o mesmo nível, porque a evaporação, certo? E a infiltração ia fazer com que ia chegasse no mesmo nível no mês de dezembro. E eu acredito muito mais nisso, eu gosto de muito ouvir o lado técnico das coisas, para depois opinar. Esse ano, se você falar assim comigo, falar, mano, você é favorável à abertura esse ano eu sou contra, por quê? Porque o rio já está morto. No ano passado, o rio ainda tinha vida ainda. No ano passado, o rio tinha vindo. E aquela questão de você falar assim, que soltou água para Rio do Antônio, que não resolveu o problema, resolveu o problema de Rio do Antônio, resolveu o problema de Guajeru, e resolveu o problema dos ribeirinhos, das comunidades ribeirinhas, do Truvisco até na barragem de Lagoa da Horta de Rio do Antônio, certo? Era isso que eu tinha que falar. Romano, só para não polemizar, mas alguma justificativa. A questão que eu falei é o seguinte, que a barragem não é para perenizar o rio acima, é realmente abaixo.
desde que o rio esteja perene. Porque naquele tempo que projetou a barragem, o rio é perene. Essa barragem foi projetada há mais de 50 anos. Então, o rio era perene naquele período. Então, significa o quê? Se você barrava essa água que estava descendo até Rio do Antônio ou até Brumado, você precisava que, naquele período de estiagem, você deixasse essa água descer. Mas que o rio estava perene. Mas eu acabei de falar a segunda, a terceira vez que eu estou afirmando. O rio, em 2 meses de estiagem, no período de chuva, o rio seca aqui em cima. Então, o rio não está perene mais. A projeção da barragem, na época, era uma. A realidade, nós temos que falar da realidade. Eu entendo, jamais eu fui contra a perenização, desde que o rio estivesse perene. É só uma justificativa para as pessoas entenderem, porque parece que a gente, pelo fato de estar acima da barragem, a gente está nadando de braçada. Não é. Eu estou dizendo, eu estou aqui, eu moro próximo do rio, entendeu? E no mês de final de dezembro, janeiro, e até uma parte do mês de fevereiro, o rio estava seco aqui em casa. Que daqui a gente enxerga lá nascendo do rio. Então, o rio, a barragem que abastece nós aqui, que é a Bacia Tauape, ela baixou quase 1 metro no mês de janeiro, porque não estava entrando água na barragem lá. Então, nós temos que ter a compreensão que nós temos que analisar a realidade de hoje. Não é o que foi projetado. O projeto foi importante, foi muito bom na época, e a gente pede a Deus que volta a se viabilizar, desde que nós pegamos uns anos de bastante chuva e que o rio se torna perene, que a barragem enche, entendeu? E aí justifica esse projeto do qual ela foi projetada. Mas é a única água que nós temos aqui, nesses 4 municípios aqui, é o Trovisco. Se a gente não tiver o cuidado com ela, e na hora que ela secar, porque lá eu vejo quantos carros-pipa a gente vê lá, aquele dia que nós fomos lá mesmo, olhar a comporta lá, quantos caminhão-pipa estavam lá pegando água. Então, significa que é da forma correta? Não. Mas é da forma possível. Por quê? Porque tem água. Então, a gente precisa ter essa racionalidade, esse entendimento, que não é porque a gente mudou de ideia, não é porque a gente é contra a tecnologia, não é porque a gente não defende a ciência. Mas nós precisamos entender que a ciência é importante, mas a realidade, ela é do momento. Então, o momento agora nos orienta, inclusive eu acredito que a ciência, que pelo fato do rio não estar perene mais, a gente precisa estar desconsiderando isso. Não significa que isso é para sempre. A gente acredita que esse rio volta a ser perene daqui mais uns tempos, e aí a barragem pode cumprir essa função do qual ela foi projetada. Era só esclarecimento. Obrigado, José. Na sequência aqui, a inscrição para falar, nós temos a Carla. Depois. Lembrar dessa colocação de José, de Marcondes, da impossibilidade de soltura da barragem, infelizmente, né? Porque o ideal era que ela estivesse bem melhor, que a gente pudesse soltar a vazão ecológica, mas hoje chegamos nos tempos que não podemos. E lembrar do item, acho que é 3.4 aí, né? De a gente não ficar parado, eu acho que várias pessoas falaram nesse sentido, e de a gente pensar numa reabilitação do rio. Foi um compromisso que a Ana também colocou de nos ajudar, né, o pessoal local, de a gente ter investimento aqui, né? Investimento de tudo, tanto de educação ambiental do entorno, de proteção das nascentes, revegetação, desassoreamento. Então, a gente tem um olhar para a nossa bacia hidrográfica e a gente fazer o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que esse item 3.4 aí, de a gente criar um plano de ação para a reabilitação do rio, ele não pode ficar parado, né? É isso.
Muito bem, Carlos, obrigado. Na sequência, José Carlos Rodrigues. Olá, boa tarde, amigos. Quero saudar todos vocês aí. Só quero fazer um registro, né? Estou aqui representando a Prefeitura de Guajeru e essas discussões, né, são ricas porque cada um coloca o seu ponto de vista, traz a informação, traz o que pensa. E o açude Truvisco é um açude muito importante para os 4 municípios e Guajeru, né, a gente reconhece a importância desse açude para o município. Eu só queria fazer uma ressalvazinha, assim, todos os anos, quando a gente vai fazer essa discussão, vem sempre essa questão, né? O momento de liberar uma água no rio agora, ou era antes, ou tinha que ser um pouquinho atrás, quando o rio tinha água. Eu só queria deixar, assim, que os órgãos técnicos, né, que têm conhecimento técnico, até levando em consideração o conhecimento da população ribeirinha, para a gente não perder essa oportunidade no momento certo. O momento certo era 40 dias atrás, que fosse, né? Agora, nos próximos anos, a gente se programando nesse sentido, para a gente fazer, quando for fazer uma liberação na cara do rio, para que realmente faça no entendimento de todos no momento certo. Mas é só fazer essa salva aqui, dizer que a gente está acompanhando a reunião e, né, vamos ver como é que vai ficar o encaminhamento e torcer que a decisão seja melhor para todos, né? Pessoal, só eu pedir desculpa aqui vocês, que caiu o Wi-Fi aqui, eu perdi pelo menos boa parte do final da fala de Zé, mas pode seguir a reunião tranquila, viu? É porque eu saí fora aqui, porque caiu, a internet caiu. Só pedindo desculpa que eu fiquei fora por alguns minutos. Tudo bem, Gabriel. Mais alguma colocação aí, pessoal, de alguém? Lembrando que eu apresentei os cenários aqui, a decisão, que me parece ser clara até o momento, né? Mas nós só vamos efetivamente bater o martelo nela na próxima reunião, na sexta-feira, quando a gente, inclusive, vai poder redigir aqui os compromissos. E aí, eu já entendo aqui que a questão do item 3.4 que a Carla falou, a questão das medidas estruturais que o José dos Santos falou, lá de necessidade de procurar encanamento, são alguns pontos que já imagino que na sexta-feira a gente vai firmar aqui o nosso acordo para o próximo ciclo. Caso ninguém mais tenha algo a comentar aqui em cima dos cenários, a gente pode encaminhar até para o fim da reunião e retornamos na próxima sexta-feira, né, para discutir um pouquinho essa questões que são as ações para efetivar a alocação, né, a questão de operação de defluência. Provavelmente não haverá defluência, mas caso haja, como é que seria essa operação, o próprio funcionamento da comissão, né, inclusive, assim, se houver novos membros ou substituição de membros de integrantes da comissão. E eu peço aqui mais uma vez a questão das regras para a operação do Comocochico, que pelo que o Marcondes falou aí há pouco, vocês talvez nem vão captar mais o Comocochico, né, porque o nível lá está meio baixo já. Então, pessoal, se alguém tiver alguma coisa a comentar sobre esses 3 pontos aqui, a gente pode conversar agora, ou então já encerramos a reunião e nos encontramos novamente na sexta-feira, para que a gente possa decidir pelo cenário e pelos encaminhamentos aí dos compromissos para o próximo ciclo. Edgar, só uma dúvida aqui em relação à nova batimetria que você expôs aí. Nesse caso aí, nós teríamos acesso a esse relatório para a gente conseguir também padronizar os nossos relatórios com o da ANA ou vice-versa? Como? Em relação a essa batimetria que foi feita aí, essa nova revisão da batimetria na barragem de Truvisco, a ANA vai disponibilizar esse arquivo para que possamos também utilizá-lo e padronizar essa informação? Isso, eu posso enviar para vocês.
Tem uma nota técnica que foi elaborada, e aí eu assino, e tem outro colega nosso, que é o Bruno Colichão, também, ele assina, e ela foi elaborada agora, há cerca de 30 dias atrás. Então, Sim, sim. bem nova, e aí eu te envio ela. Na verdade, eu posso enviar para o grupo lá como um todo, né, lá do o grupo que recebe os boletins e tudo. E aí você pode dar uma lida nela, se quiser tirar alguma dúvida, depois a gente está à disposição. Tá ok, tá ok. Da minha parte, só quero agradecer a vocês aí. Não pude contribuir muito porque, como eu disse, eu estou agora que eu estou participando dessas discussões, mas eu fiquei atento aqui a todas as falas, Zé da Curte, de Romano, e quero me colocar à disposição enquanto gestão. Quero levar também essa discussão para os demais da gestão sobre essas problemáticas. E você pode ter certeza que a gente está aqui para contribuir tanto na questão aí da revitalização do Rio, quanto a Secretaria de Meio Ambiente. Estou aqui à disposição para estar contribuindo e, quanto gestão também, para discutir o debate que for melhor para a população. A gente não está aqui nem para defender nenhuma coisa nem outra, nós estamos para defender o que for melhor para a população, tanto de Cacolé como dos outros municípios também. Então, só agradecer mesmo pela oportunidade, um dia de muito aprendizado e de muita preocupação também. Obrigado, Joaquim. Eu também cheguei agora, assim como você, eu estou no primeiro ano. Edgar, como sugestão, que a gente faz o possível para que na próxima reunião esteja presente os prefeitos, porque tem algumas decisões aí que só eles podem tomar. Nessa parte mesmo de infraestrutura, eu acho que ninguém melhor do que os prefeitos para estar definindo essa questão. E é eles quem tem mais força de estar buscando esses projetos. Eu acho que junto é muito mais fácil estar buscando esses projetos estruturantes para essas comunidades ribeirinhas. Aí eu me comprometo de fazer o possível aqui para que o prefeito aqui de Licínio esteja presente na próxima reunião, e eu vou pedir os demais aí, tem para convidar os prefeitos para essa reunião, principalmente os que foram eleitos agora, que não têm ainda participado dessas reuniões. É interessante, igual Guajeru é o primeiro mandato, Rio do Antônio é o primeiro mandato, Caculé é o primeiro mandato, Licínio já é a continuidade, mas os outros é o primeiro mandato. E como a gente não está podendo reunir presencialmente, mas essa reunião via remota é interessante também que eles estão participando para que a gente saia com essas decisões e tem condições de cumprir. Porque essa parte do projeto mais estruturante mesmo não foi levado em frente em função de que no final do ano, o ano passado foi o ano do final dos mandatos. Mas esse ano é ano de início dos mandatos, é na hora de estar buscando isso. Então, é só isso que eu queria falar e agradecer. E agradecer mais essa reunião. E até sexta-feira, Deus quiser. Edgar. Hein, Zé? Você tem carta branca, Zé? Você e Kinga tem carta branca. Joaquim também tem carta branca para agir em nome da prefeitura, moço. Se eles não puderem vir, não é problema não. Você resolve. Edgar, outra coisa que eu queria colocar aqui, assim, esses dados aí do Troviço novo aí, seria interessante que você enviasse para a gente também, né? Para todo mundo da comissão, certo? Eu não sei se você já colocou aí no WhatsApp, no grupo no tempo de alocação, Joaquim ou da Ana, não sei, mas seria interessante que colocasse Joaquim também, no caso. Pegasse os dados dele para você enviar para eles também, no caso. Certo? Tá. Mas sexta-feira estamos juntos de novo aí. Eu vou enviar, provavelmente eu vou enviar já agora, logo depois da reunião, eu já envio naquele grupo que recebe boletim, aí vocês podem circular aí entre vocês a nota, tá? Acho que vai mais rápido.
E aí, pessoal, então já deixo aqui, sexta-feira, depois de amanhã, às 14h30, para a gente bater o martelo no cenário e firmar os compromissos para o próximo ciclo, então, tá? Aguardo vocês até sexta-feira. Se cuidem aí, máscara, álcool e até sexta. Ok. Ok, boa tarde a todos. Ok, é sexta-feira.